Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Hoje eu começo a falar com vocês da patrística, filosofia cristã da Alta Idade Média, e vou dar um destaque para Santo Agostinho. Essa é uma aula que nós vamos dividir em duas partes. Nessa primeira, eu quero trazer um contexto histórico da filosofia medieval, sobretudo da patrística, e desenvolver com vocês as influências que Platão traz a esse momento. Na segunda parte, eu quero aprofundar no conhecimento de Santo Agostinho e na sua grande obra, A Cidade de Deus, onde ele vai desenvolver a sua política e de que maneira ele enxerga a filosofia durante a Alta Idade Média. Quer conhecer Santo Agostinho e a patrística? Bora filosofar! Então, pessoal, nessa primeira parte da aula, eu quero trabalhar com vocês uma parte mais histórica, um contexto, uma aula mais contextual do que é a Alta Idade Média, por que nós a chamamos de cristandade e em que momento aparece a figura de Santo Agostinho como grande expoente da Alta Idade Média. É importante vocês entenderem que a filosofia medieval ela tem um contexto maior do que a história medieval, tá? Quando a gente fala de história da Idade Média, a gente recorta do fim do Império Romano até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, a gente vai ter o século V até o século XV. Agora, quando a gente fala de filosofia medieval, esse tempo é um pouco maior, porque já no início dos primeiros escritos do cristianismo, a gente já considera uma nova filosofia que está surgindo. Uma filosofia que, ao mesmo tempo, se aproxima dos gregos e se distancia dos gregos. Durante essa aula, a gente vai fazer bem esse paradoxo, de que em momentos eles estão próximos de Platão e Aristóteles e os momentos estão distantes. Então, fica atento, porque alguns textos vão falar que a Idade Média teria durado 1.500 anos. Esses textos tratam da filosofia medieval e todo o desdobramento que ela traz. E quando a gente fala de filosofia medieval, a gente divide ela em dois momentos. A patrística de Santo Agostinho e a escolástica de Santo Tomás de Aquino. Nessa primeira parte dessa aula que nós vamos fazer, a gente vai se debruçar sobre a patrística de Santo Agostinho. São dois vídeos. Nesse primeiro, o contexto histórico, e no segundo, A Cidade de Deus, que é o grande livro de Santo Agostinho. Ficou bem legal essa aula, vamos para lá? Pessoal, vamos pensar primeiro na filosofia medieval, como um todo. Antes da gente entender a patrística e depois Santo Agostinho, vamos entender a filosofia medieval como um todo. E aqui vocês têm que tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque quando a gente pega a história da Idade Média, a história da Idade Média, ela tem um tempo. Ela começa no século V, lá com o fim do Império Romano, e vai até 1452, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. A Idade Média histórica, ela dura 1000 anos. Quando a gente fala de Idade Média filosófica, ela tem 1500 anos. Ela não inicia com o fim do Império Romano, ela é anterior. É os primeiros escritos cristãos. Muitos estudiosos atribuem as cartas de Paulo do Novo Testamento como os primeiros escritos filosóficos. E ela não encerra com a tomada de Constantinopla, em 1452. Ela vai até 1500, com o início do racionalismo, do humanismo e do racionalismo, da Idade Moderna. Onde eu quero chegar com isso? Para vocês tomarem cuidado, porque a interpretação é muito fácil da gente cair. Vejam se o exercício fala de história ou se ele fala de filosofia. Outro erro muito comum, Santo Agostinho é o criador da patrística. Não. Quando Santo Agostinho aparece, a patrística já tem quase 4 séculos. Ele é o grande nome da patrística. Mas os primeiros apóstolos, Paulo e os primeiros discípulos, vão ser os primeiros a escrever documentos. E depois, lá na frente, vai aparecer Santo Agostinho. Tá? E aí, quando a gente fala da Idade Média filosófica, a gente a divide em duas partes. E qual é o marco que divide as duas partes? A peste negra. Quando nós chegamos à transição do século X para o século XI, a filosofia medieval vai ter uma importante mudança. A primeira parte da filosofia medieval nós chamamos de patrística, já vocês vão entender por quê. A segunda parte da filosofia medieval nós chamamos de escolástica. Já vocês vão entender por quê. Nessa aula de hoje, eu trabalho com vocês a questão da patrística. E no primeiro momento, eu quero que vocês entendam comigo que a filosofia medieval ela surge num momento de transição. Tá? O Império Romano
começa a decair, vão ser lá os séculos primeiros da era cristã, até que nós chegamos ao fim do Império Romano, e aí a Idade Média histórica surge. Nessa transição, nessa passagem, vai surgir a chamada cristandade, que é a filosofia cristã, que é a filosofia medieval. E é interessante a gente pegar, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano não tem grandes tradições filosóficas. Existem, sim, importantes pensadores em Roma. Você tem, por exemplo, a figura de Cícero. Cícero, que vai escrever um livro chamado A Coisa Pública, ou A República. Você tem Plotino, que vai ser um grande influenciador de Santo Agostinho. Mas uma tradição como os gregos tinham, o Império Romano não tem. E a Idade Média começa a dar sinais de uma filosofia baseada no cristianismo. E aí, nessa fase de Roma, entrando lá no seu período de decadência, até acabar o Império e a Idade Média surgir, nós vamos assistir o surgimento da patrística. Na verdade, a filosofia medieval ela se divide em dois períodos. Do século I da era cristã até o século X, nós vamos chamar de patrística. De onde vem o termo patrística? Patrística vem de padres. São os primeiros padres filósofos. Alguns textos chamam-os de padres do deserto, outros textos os chamam de padres da igreja, outros os chamam de padres filósofos. E são eles os primeiros a, por meio de uma doutrinação, produzir os documentos que vão fundamentar a fé católica. E a partir do século XI, lembra a peste negra como marco que divide os dois? A partir do século XI, nós vamos ter a escolástica. De onde vem o termo escolástica? Escolástica vem de escola. É nessa fase que estão surgindo as grandes universidades seculares pela Europa. Durante a Alta Idade Média, a Igreja Católica é a grande detentora do conhecimento. Durante a patrística, o conhecimento ele passa pelas congregações. Na Baixa Idade Média, a gente vai ver isso na próxima aula, quando a gente for tratar Santo Tomás de Aquino, na Baixa Idade Média, a igreja começa a não perder, mas ela começa a dividir o controle do conhecimento com as universidades pagãs, com as universidades seculares. Aí você vai ter a Universidade de Paris, a Universidade de Sorbonne, a Universidade de Oxford, a Escola de Chartres, uma série de universidades que vão dividir com a igreja o controle do conhecimento. Alguns autores, particularmente eu não gosto dessa linha de pensamento, mas é importante eu destacar, alguns autores falam que, na verdade, a patrística foi até o século VI, 5 para o século VI. E a escolástica começa no 11, então nós temos um hiato aí de 5 séculos, do 6 ao 11. Que para muitos autores esse período é considerado a Idade das Trevas. Particularmente eu não gosto desse conceito, porque é um período que houve sim grandes produções dentro da proposta da patrística. E que proposta é essa? Uma filosofia pautada num contexto religioso e teológico. A ideia é disseminar as verdades reveladas por Cristo por meio de doutrinas. Sempre ficou muito claro que a proposta filosófica da patrística era essa. E aqui vale a pena chamar atenção para um detalhe. Nesse momento, nós vamos assistir o quê? A um distanciamento da filosofia clássica. E olha que interessante, eu gosto de falar disso. A filosofia cristã medieval, ela ao mesmo tempo que se distancia dos clássicos, ela se aproxima deles. Porque Santo Agostinho bebeu muito da filosofia do Platão. Se você pega, por exemplo, a doutrina da iluminação divina, que a gente vai ver daqui a pouco, é o próprio mito da caverna de Platão. Santo Tomás de Aquino foi muito em Aristóteles. Quando você pega a Suma Teológica, o grande livro de Santo Tomás de Aquino, que está aqui atrás de mim, ó, esses livros verdes ali, ela é totalmente fundamentada na filosofia aristotélica. E ao mesmo tempo que a filosofia cristã buscou essas referências nos gregos,
ela se distanciou da proposta filosófica. Porque veja que interessante. Enquanto a filosofia clássica, grega, ela é uma filosofia reflexiva, é uma filosofia ontológica, é uma filosofia irônica do ponto de vista de Sócrates, a filosofia medieval ela é uma filosofia de doutrinação. Há aqui, sobretudo na patrística, há aqui a necessidade de fundamentar os valores cristãos da igreja que está sendo formada na Europa nos primeiros séculos. Quando nós falamos que é um contexto religioso, a gente está falando que é um contexto pautado na dimensão da fé. E quando nós falamos que é um contexto teológico, a gente está falando que é um contexto pautado nas verdades racionais da fé. Nem todo teólogo tem fé. O cara pode usar teologia e a teologia servir para ele continuar não acreditando. Então, a fé, ela aparece na dimensão religiosa. A razão aparece na dimensão teologal. Esses dois elementos vão compor a filosofia medieval. Em algum momento, a fé vai ser mais importante que a razão. Em outro momento, esses dois elementos vão estar juntos. Mas é importante vocês entenderem essa perspectiva de que, se de alguma maneira essas filosofias, elas se aproximam, clássicos e cristãos, de outra maneira, elas se distanciam muito. Aliás, isso vai ser até um debate interessante que a gente vai ver surgir durante a filosofia medieval. Grandes influências dos gregos, falei agora para vocês. Platão influencia a patrística, Aristóteles influencia a escolástica. Guardem essa informação que vai ser útil para nós daqui a pouco. A patrística ela vai buscar na ideia da transcendência do mundo das ideias de Platão os argumentos para a sua filosofia, e a escolástica vai buscar nos argumentos metafísicos de Aristóteles a base de sua filosofia. E dois conjuntos de textos bíblicos vão influenciar diretamente também a filosofia medieval. O Evangelho de João, quem conhece um pouco de Bíblia, ou já viu alguma coisa, o Evangelho de João ele é um evangelho mais racional, sabe? Existe ali histórias, contextos que não aparecem nos outros evangelhos. Então, João ele consegue construir um argumento mais racional para o evangelho. E as cartas de Paulo às comunidades, que para muitos estudiosos vão ser os primeiros textos filosóficos da filosofia cristã. Então, é nesse contexto que nós vamos ter 15 séculos de filosofia. 10 séculos de patrística, 5 séculos de escolástica. Lembrando, falei agora há pouco para vocês, que alguns autores vão falar que do século VI ao século X é um período de trevas. Não estou falando que eles estão certos e eu errado, ou eu estou certo e eles errado. Ponto de vista, que eu não gosto. Mas talvez você possa se esbarrar em algum desses contextos, tá? Bom, vamos agora então aprofundar a patrística. Vamos agora mergulhar na patrística, que é o foco central da aula de hoje. Quando que ela vai começar? Primeiro, com Paulo apóstolo e os outros apóstolos de Jesus. Nos primeiros anos da era cristã, Paulo começa a fundar comunidades pela Europa e pela Ásia, e ao fundar comunidades, ele começa a escrever cartas, e essas cartas, para muitos, já são considerados textos filosóficos. Por quê? Porque tem esse aspecto da doutrinação, da fundamentação da fé católica. E depois de Paulo, nós vamos ter aquele que nós chamamos de padres apologistas. Um exemplo é Clemente de Alexandria. São padres que vão fazer apologia à fé cristã. E vão continuar disseminando textos revelando as verdades de Jesus Cristo. E por meio destes textos, a Igreja Católica começa a ir além das fronteiras do Império Romano. Aí, quando a gente está no século IV, a gente tem a liberdade de culto, e depois
o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Então, nesse processo, nós vamos assistir uma filosofia surgindo. Que, como eu disse há pouco para vocês, é uma filosofia que está se distanciando demais dos gregos. E aquela ideia da valorização do homem, proposta por Sócrates, da busca pela razão, o só sei que nada sei, agora está sendo substituído por elementos místicos. Aquela busca por uma reflexão, uma vida que não é refletida, não merece ser vivida, escreve Platão sobre Sócrates, agora ela está ficando um pouco mais de lado para a fundamentação da fé católica. E é muito interessante esse período. Sabe por quê, gente? Porque nesse período surgiu um debate dentro da própria igreja. O que nós vamos fazer com a filosofia clássica? Dentro da igreja, começou a surgir dois movimentos, atentos ao que eu estou dizendo. Atentos ao que eu estou dizendo. Quem fez a prova da UEL o ano passado teve exatamente essa questão na prova aberta da UEL. Quem fez vai lembrar dessa questão. Surgem dois movimentos na igreja para resolver o que vai fazer com os gregos. De um lado, tinha aqueles que falavam assim, olha, tem que jogar tudo fora. Pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, esses caras têm que ser varridos do pensamento. Porque como é que você pode desenvolver uma filosofia que não fala de Deus? Que não provoca a fé? Do outro lado, tinham padres que diziam não. Eles não têm culpa de não falar de Deus, eles não os conheciam. A revelação não tinha chegado para eles ainda. Como é que eles vão falar de Deus? Só que tem muita coisa que esses caras estão ensinando que a gente pode aprender. E aí ficou esse debate dentro da igreja nos primeiros séculos da patrística. De um lado, ficou São Justino e os tolerantes. Segundo a visão tolerante, que é encabeçada por São Justino, é possível aprender com os filósofos pagãos. Entendam que quando nós falamos pelos filósofos pagãos, nós estamos falando dos clássicos. O que é pagão para o cristianismo? Pagão é aquele que não professa a fé. Aquele que não professa a crença no Deus judaico-cristão. Esse é pagão. Ora, como que Platão podia fazer isso se ele não conhecia esse Deus? Como que Aristóteles podia fazer isso se ele não conhecia? O que nós não podemos é jogar fora o que eles ensinaram. Porque aquilo que eles ensinaram traz uma contribuição enorme para o pensamento. De outro lado, nós temos os fundamentalistas, que é encabeçado por Tertuliano. Que na visão deles, somente na Bíblia se encontra a verdade. Não há verdade fora da Sagrada Escritura. A verdade só é encontrada nos textos sagrados, porque foram revelados por Deus no Velho Testamento ou por Jesus Cristo no Novo Testamento. Essa verdade que Sócrates, Platão e Aristóteles buscavam, eles não encontraram, e se a gente seguir esses caras, nós não vamos encontrar. Porque verdade somente no Evangelho. Somente no Evangelho. E eles afirmavam que a razão nos distancia de Deus. Essa busca incessante do homem pela razão, essa busca incessante do homem pelo conhecimento da maiêutica, da ciência, da episteme, só vai distanciar o homem de Deus. Então, a filosofia deve começar agora, com os textos de Paulo e os apóstolos. E durante os primeiros séculos, gente, esse debate foi muito forte. O que fazer com os gregos? E eu costumo dizer que, graças a Deus, o Espírito Santo soprou na cabeça desses padres e eles assumiram o discurso dos gregos e se tornaram tolerantes ao pensamento grego. Eu fico pensando, gente, o tamanho do prejuízo para a humanidade se aquilo que os gregos ensinaram tivesse sido jogado fora. Nós teríamos perdido 6 séculos de um conhecimento profundamente rico. O que seria de nós sem Aristóteles? Provavelmente nem o Enem vocês iam fazer.
porque não haveria ciência, ou pelo menos a ciência estaria, vamos falar de 300 anos atrasada do que ela é hoje. Mas aí a decisão é assumir a postura tolerante. Ok? E aí, nesse período todo, aparece o nosso personagem principal, que é Agostinho de Hipona. Claro que o título de santo ele vai receber logo, muito depois da morte, tá? Nascido no ano de 354, no norte da África, ele não é, europeu, ele é africano, ele nasce na região de hoje a Argélia, tá? Morre no ano de 430. É importante a gente destacar que os 32 primeiros anos da vida de Agostinho, ele vive uma vida totalmente pagã, ele não tem nenhum vínculo com nenhuma dimensão cristã. Aos 32 anos, ele se converte ao cristianismo, se torna cristão, e aí começa a dedicar sua vida à igreja e se torna um dos grandes santos da história da Igreja Católica. Um sujeito profundamente inteligente, professor de oratória e de retórica, e é importante vocês entenderem que, antes da conversão dele, ele vivia uma religião que tinha uma postura maniqueísta. Essa palavrinha sempre aparece nas provas quando fala de Agostinho. Ele era de uma religião de ordem maniqueísta. O que é o maniqueísmo? É aquela ideia de uma religião que busca sempre a ideia do bem e do mal. O sim e o não, o pode ou não pode. As duas dimensões, os dois extremos. E muito dessa tendência maniqueísta, Agostinho traz até mesmo para os escritos cristãos dele pós-conversão. Porque tem muito escrito de Agostinho que parte muito desse radicalismo do sim e do não, do certo e do errado. E de todas as obras que ele vai fazer, a mais importante é a Cidade de Deus. As Confissões é um livro maravilhoso também, maravilhoso. A Trindade é um livro maravilhoso. Mas quando nós pensamos em vestibular, as Confissões de Agostinho, de Santo Agostinho, são os que mais vão aparecer. Lembrando que ele está na Alta Idade Média, e é fundamental a gente entender a ideia da Alta Idade Média nesse período. Por quê? Porque, como eu disse há pouco para vocês, a Alta Idade Média é o período do ápice da cristandade. É o período em que a Igreja Católica é a grande detentora do conhecimento. É o período onde todo o conhecimento parte da Igreja. E aí Agostinho vai aparecer nesse período. No ano de 386 ele se converte. E a partir da conversão dele, ele se vê em meio a um problema. Me converti. Descobri a fé. Eu já tinha na minha consciência a dimensão da razão. A razão já fazia parte da minha consciência. Agora eu encontrei a fé. E ao me converter, eu percebo que fé e razão são, na verdade, uma dupla verdade. Será que é possível vivenciar a fé e a razão? É um dilema que Santo Agostinho vive. Lembra da questão do maniqueísmo, dos extremos. Ele começa a se questionar essa ideia da fé e da razão. A igreja já aceitou o pensamento clássico, aquele debate entre tolerantes e fundamentalistas já está resolvido. Agostinho já tem um contato com a filosofia clássica e agora ele tem um contato com a fé. E eu retirei essa frase das Confissões, um dos livros dele, que é uma frase profundamente rica. É, na minha ideia, na minha concepção, uma das frases mais ricas da tradição filosófica. Agostinho vai dizer o seguinte, olha, creio em tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Olha que genial. Creio em tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, é possível viver a fé e a razão. Como? Olha, as coisas que eu acredito,
Ou, desculpa, as coisas que eu entendo, eu acredito. As coisas que eu entendo, eu acredito. Bacana. Mas tem coisas que eu não entendo. Aí vem a fé. As coisas que eu não entendo e que eu preciso acreditar, eu simplesmente vou acreditar. Logo, diante dessa dupla verdade que ele está em crise para identificar, ele chega a uma conclusão genial. A fé precede a razão. A fé precede a razão. Resumindo essa frase das confissões, nós resumimos com essas 3 palavras. Fé precede a razão. Se eu tiver que colocar numa balança esses 2 pesos, fé e razão, o peso da fé tem que ser maior. Eu não estou jogando fora a razão. Mas a razão é um complemento da fé. Nesse momento, Agostinho resolve essa crise, esse dilema. E aí ele começa a desenvolver sua filosofia muito próxima de Platão. Atentos ao que eu estou dizendo. O pensamento platônico é cristianizado por Agostinho. Como é que Agostinho teve acesso a Platão? Por meio de um filósofo romano chamado Plotino. Plotino é um neoplatônico, que é responsável por trazer o pensamento de Platão para o Ocidente. E aí, por Plotino, pelas leituras que Platão faz pelas leituras que Agostinho faz de Plotino, Agostinho tem acesso à filosofia platônica. E aí, ao ler Platão, Agostinho se encanta. Porque ele vai falar, cara, essas coisas que Platão escreveu são totalmente adaptadas ao pensamento cristão. É importante vocês entenderem que Agostinho tem consciência que Platão não está falando do nosso Deus judaico-cristão, muito menos de Jesus Cristo. Mas ele está aqui entendendo que Platão já intuiu a existência de algo que Jesus Cristo veio revelar. Então, o que Platão faz? Desculpa, o que Agostinho faz? Traz para o cristianismo visões platônicas. Por exemplo, o mito da caverna de Platão. Quando o Agostinho lê o mito da caverna, ele fala, cara, peraí, um grupo de homens que viviam no fundo da caverna, presos, achando que a realidade era aquilo que era projetado na caverna. Um dia um homem iluminado sai da caverna e descobre uma vida lá fora, que é a vida da verdade. Isso é cristão. Aí o que Santo Agostinho faz? Ele pega o mito da caverna e, baseado no mito da caverna, ele desenvolve a doutrina da iluminação divina. Porque aquela luz que iluminou a caverna e tirou aquele homem da vida de ilusão e levou aquele homem à vida da verdade, é Deus. Deus ilumina a consciência do homem e faz com que o homem possa viver a verdade. Aquelas pessoas que estão amarradas no fundo da caverna são pessoas presas ao pecado. O pecado aprisiona. O pecado não deixa viver a verdade. A luz divina ilumina minha consciência, me tira do pecado, me faz não prender-me mais às ilusões da caverna e me faz buscar uma vida da verdade do lado de fora da caverna. Então, o que Santo Agostinho faz? Ele cristianiza o mito da caverna. E dá o nome de doutrina da iluminação divina, essa perspectiva que ele tem do mito da caverna. E uma outra coisa que ele faz é buscar a chamada teoria da reminiscência. Olha que ideia interessante que Platão faz. Platão entende, estou falando de Platão ainda, tá? Não estou falando de Agostinho. Platão entende que todo conhecimento da verdade não está no meu corpo, está na minha alma. A minha alma ela é eterna e o meu conhecimento é eterno. O que aconteceu? Em algum momento a minha alma brigou nesse corpo e emprestou para esse corpo o conhecimento que pertence à alma.
Platão dá o nome de inatismo para essa ideia. Ideias inatas. Elas já são eternas na minha alma e meu corpo é um instrumento para a alma recordar todo o conhecimento. Então eu preciso preservar a minha alma, porque ela é eterna. O meu corpo é transitório. Então o homem deve buscar preservar a sua alma, porque a alma vai abrigar o mundo das ideias. Gente, ao ler isso, Agostinho fica louco. Fala, cara, que genial! Nós precisamos preservar a nossa alma, porque a nossa alma vai abrigar o reino de Deus. A alma, ela tem supremacia em relação ao corpo. É na alma que está toda a verdade. Porque a minha alma vai contemplar a Deus no mundo das ideias, que é o reino de Deus. A alma me leva ao conhecimento, a alma me leva à contemplação, a alma me leva ao discernimento. E essa alma é a centelha divina, é o sopro divino. Agostinho vai dizer que quando Deus soprou as narinas de Adão, colocou nele a alma e deu a ele o conhecimento. Então, para Santo Agostinho, inspirado em Platão, há uma supremacia da alma sobre o corpo. O conhecimento, ele não é transitório, o conhecimento é eterno. E o conhecimento de Deus me leva ao reino de Deus, que Platão chamou de mundo das ideias. Olha que genial. Então, o que Agostinho está fazendo? Ele está buscando em Platão elementos para fundamentar a doutrinação da Alta Idade Média. Partindo da ideia de que a fé precede a razão. Pessoal, então é isso aí. Nessa primeira parte, a gente construiu o contexto histórico da patrística e eu comecei a apresentar Santo Agostinho para vocês. Na segunda parte, a gente vai aprofundar na sua grande obra, A Cidade de Deus, e entender nela 3 elementos importantes do pensamento de Santo Agostinho: a política, a ética e a própria existência de Deus. Espero você na próxima aula. Bora filosofar!